Boa noite, sou a Cláudia, médica veterinária, faço parte da equipe da Pet Vitae e hoje a gente vai falar com a Michele sobre comunicação telepática com os animais. A Michele, ela é mestre Reiki, Karuna, é terapeuta floral, a gente vai pedir para ela falar um pouquinho também. Deixa. E ela vai falar pra gente hoje sobre isso aí. Oi, Tudo bom, Cláudia? tudo. Deixa eu botar o fone aqui pra ver se estão me ouvindo bem, vão me avisando aí se todo mundo me escuta Para mim tá tudo certinho. também. Então, Michele, se apresenta para nós. Conta o que tu faz. Cláudia, tu tá conseguindo me ver direitinho? Sim. Tá. Bom, então primeiro queria agradecer o teu convite, né, para estar aqui contigo hoje, falando um pouquinho desse assunto que nos uniu, na verdade, fez com que a gente se conhecesse, né? Verdade. E que é tão especial para nós, né? Quem ama os animais sabe, né, do que eu tô falando e o que tu trabalha, então, né, diariamente. Eu sou, então, Michele, eu sou terapeuta complementar e o meu trabalho com animais, né, é uma das formações que eu tenho, que é um dos amores da minha vida, né? Uma das técnicas que eu carrego, assim, um carinho muito grande, porque eles nos ensinam, né? Eu vejo nos animais uma grande inspiração, na verdade, para a minha vida. Então, muito mais do que prestar auxílio a eles, eu vejo mais eles me ajudando e ensinando diariamente. Eu comecei com um curso de Reiki para animais em 2016 e a partir dali eu fui treinando, fui vendo outras formas de trabalhar além daquela que eu tinha aprendido, até que eu fiz o curso de comunicação telepática animal com a portuguesa Rita Nunes. E aí mudou completamente, até a forma de ver o reiki para eles, assim, foi um olhar que mudou com todo o meu trabalho em relação aos animais. Então eu adoro, assim, eu fico encantada, né, com o que eles têm para ensinar e vejo várias técnicas, né, até que existem, assim, com animais, com um olhar muito com o embasamento da comunicação, que me ensinou muito. Então eu acabo, assim, tudo que é direcionado para eles, eu levo como base a comunicação, né, que é o respeito pela energia deles e saber o que é bom para eles em primeiro lugar, né, não o que a gente acha que é bom. Exatamente. Mas, Michele, então eu vou te fazer a pergunta que todo mundo me faz. Que história é essa de conversar com os animais? Sim. Como é que é isso? Sim, né, Cláudia? As malucas que falam com os animais, né? E o pior é que dá certo. Pior que Quando a gente funciona. diz que fala, a pessoa só olha esquisito. Quando ela vê que deu certo, aí sim. Exatamente. Isso é muito mágico, né? Porque é bem isso. A primeira coisa quando a gente diz comunica, o curso, né? Quando coloca esse o título Comunicação Telepática Animal, já levam várias pessoas já imaginam muitas coisas, né? A, Sim. a principal é quem é essa maluca, né? Que vai falar sobre isso. E existe isso, assim. Eu vou te confessar que logo que eu fiz o curso, eu não escutava aqui, principalmente em Porto Alegre, assim, né, falar sobre isso. E até eu tinha, assim, um certo receio de falar comunicação terapêutica, porque quando eu falava isso já era um, sabe, um choque. Como assim, né? E aí as pessoas te jogam, assim, vários títulos, né, sobre aquilo. Então eu levei um tempo também até assumir o papel da maluca que fala com os animais e agora eu não tenho problema mais em dizer isso.
Mas a comunicação não é aquilo que nós humanos pensamos, né? As pessoas colocam como comunicação a linguagem verbal, que é o que a gente utiliza, né, entre nós humanos. Mas com os animais é uma comunicação de coração, de alma. Então a gente não precisa emitir som nenhum para falar com eles, né? Isso é que é importante entenderem. Não é um bate-papo verbal, oral, né? É de coração. Então é realmente a gente colocar a nossa alma, né? Colocar a nossa verdade e permitir uma conexão com eles de iguais, né? Entre iguais. Isso é o mais importante. E aí acontece essa mágica, né? Que na verdade várias pessoas fazem, mas não se dão por conta. Eu vejo isso direto em quem gosta de animais e eu imagino tu que trabalha com isso, quanto deve ver isso na tua vida diária, né? Sim, muitas vezes a pessoa fala, ai, nossa, parece que ele fala, ou só falta falar, ou parece que ele está dizendo tal coisa, ou que ele está dizendo o que ele quer, ou que ele está pedindo ajuda, ou como é que ele sabe. Muitas vezes é muito comum acontecer assim, a pessoa chama a consulta. E daí a pessoa já diz, ó, mas tu vem assim, o assado, porque o cachorro é bravo, ele não deixa ninguém chegar perto, o gato some, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega lá e de repente o cachorro, o gato tá no meu colo e a pessoa fica assim, mas como isso? Como é que sabe? Parece que sabe que é pra ajudar. O que que tu fez? Então não é que parece, sabe sim, eles sabem o que está acontecendo no ambiente, né? Eles captam a energia, por isso eles sabem o que está acontecendo, que é o que a gente acaba fazendo. A gente capta a energia deles, então a gente sabe assim o que que eles querem dizer pra gente. Exato, exato. É essa percepção, né? A gente se abrir para que isso é possível e que todo mundo pode fazer ainda, né? Que não é privilégio de alguns ou dons, como falam, não. É simplesmente a gente acreditar que pode e se entregar para o processo. Então, qualquer um pode fazer, né? Crianças fazem isso com uma facilidade incrível, né? Às vezes a gente acha que é imaginação, né? Que eles estão só brincando e não, eles fazem isso. É que com o tempo a gente vive uma sociedade que nos leva muito a ganhar, ter, né, e conquistar e perder essa conexão que a gente tem mais sutil com o universo, com a natureza. Então a gente se desconecta em função da nossa vida. Mas é muito possível a gente voltar à origem, né? E voltar a desenvolver todas essas dons naturais que todos nós temos. E é muito lindo, né, poder fazer isso. Sim, e que é, inclusive, no meu ponto de vista, não é à toa que eles vieram não falando a nossa língua, né? É, A partir do momento que não tem esse vínculo aqui, a gente se obriga a ter que entender de outro jeito, para a gente relembrar que a gente tem outras coisas, não é só aqui, aqui, aqui. é Se verdade. eles falassem português com a gente, já seria um aprendizado bem importante a menos, então nada é à toa, né? É verdade. Até nesse sentido, a gente vê o quanto eles estão nos ensinando, né, o tempo inteiro. O silenciar é aprender a desenvolver, né, o nosso olhar, o nosso sentimento, usar esse lado sutil que a gente tem para conseguir fazer conexões simples, na verdade, porque não tem nada de mágico, nada de místico nisso, né? É entrega, é percepção. Eu vejo a comunicação telepática, quando eu fiz o curso, foi muito para mim, porque a gente aprende o quê? A ouvir, a perceber as sensações, a perceber o tato, o sabor das coisas. A gente perde tudo isso, é impressionante. Mas se a gente começa a observar nosso dia a dia, a gente come no automático, a gente pega as coisas sem perceber que textura tem aquilo, qual é a temperatura, o que te causa, né? A gente não tem mais percepção disso. E quando a gente precisa trabalhar com os animais, a gente precisa trazer à tona todas essas nossas sensibilidades, os nossos sentidos. E aí a gente faz o quê? Uma melhora para nós. Então a gente vê que eles trazem para nós a nossa evolução, a nossa forma de realmente centrar e voltar a ter a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, trabalho com eles para mim é muito é meu, assim, eu digo, eles me ajudam, sabe?
eles me fazem bem, eles me ensinam. Então, assim, ensinar para eles, esquece, não tenho o que ensinar para eles, a gente aprende o tempo todo. É muito lindo isso. Sim, né? Porque a gente vê às vezes quanta coisa eles passam e tal, e eles simplesmente tocam adiante, eles não ficam se prendendo, ai, porque aquela pessoa gritou comigo ou me deu um chute, então eu sou, nossa, eu estou depressiva, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. Ah, não, é tipo, aconteceu, aconteceu, toca o barco. Então isso aí, né, quanto muda pra gente, pra ajudar a gente a entender não ficar se apegando em coisas que só puxam a gente para baixo, mas tá, É. deixa, né? Todo dia a gente aprende, quando a gente observa eles, não tem como a gente não aprender, né? Não, não tem. É impressionante. A simples observação é exatamente isso que tu falou. A gente aprende todos os dias, né? E agora, com essa função da pandemia, as pessoas estão muito mais conectadas com eles, porque elas tiveram que ficar mais em casa. Então, quem tem animais teve a possibilidade de conviver melhor e observar isso tudo. Então, foi um momento que também trouxe essa possibilidade para muitas pessoas, assim, olharem para eles, terem um relacionamento melhor e conseguir até, às vezes, resolver questões que eram um problema, né? E que agora, no convívio, conseguiram descobrir o que que era, conseguiram se harmonizar de uma forma que possibilitou uma melhora, né? Num convívio, assim, também familiar. Então, nesse momento eu Sim, vejo isso também como para esse, né, nesse sentido assim, que ajudou muitas pessoas também. sim, prestar mais atenção em quem tá dentro de casa, né? Porque a gente também acha muito ruim que eles vivam pouco, e tão menos do que a gente e tal, mas esse pouco tempo ainda a gente não aproveita, a gente está sempre no piloto automático, está sempre correndo e vai, começa o dia, termina o dia e nem percebi que aconteceu alguma coisa ali, que meu cachorro estava diferente ou isso ou aquilo, ou não tinha nada de diferente, mas simplesmente eu não usufruí daquele tempo que eu tinha com ele. Assim como a gente faz com as pessoas da família também, né? Tá Exato. em casa, mas não tá inteiro Hum. ali. E aí só quando aquela pessoa falta de verdade, né? É que a gente sente. É bem isso aí, porque eles estão ali o tempo inteiro e essa nossa correria assim de dia a dia faz com que a gente perca mesmo, né, oportunidades únicas assim. E eu falo, eles são muito eu vejo como um sinal de alarme para nossa saúde, para nossa vida. Se a gente observasse os sinais que eles nos dão e que é para nós, que não é eles, porque a gente daí normalmente olha como eles estão doentes, eles estão com problema, o que que está acontecendo com eles? Não, normalmente eles ligam aquele sinalzinho de alerta de isso aqui é contigo. Eu estou assim porque tem algo errado contigo, olha para ti. Então, essa Sim. observação iria ajudar muito a nossa vida também, né? Se a gente pudesse ter esse olhar um pouquinho mais abrangente sobre eles também. Sim, e é incrível, a pessoa ela não se dá conta, às vezes ela já teve 7 cachorros, que os 7 tiveram problema de coração, mas ela, ai, nossa, por que será que eu só pego cachorro com problema de coração? Ou teve 15 cachorros e a metade deles era diabético, ou teve problema renal, ou quebrou uma perna, e a pessoa ela não se dá conta de que é aviso, tu tá recebendo uma série de avisos que tu ainda não entendeu, é por isso que se repete. E É é bem verdade. assim mesmo. É, né? Porque as pessoas não se dão por conta, é bem isso que tu está falando. Vai repetindo ciclos e elas continuam não caindo a ficha, né? Do É que é o sinal. piloto automático, né? Só vai, não consegue apreciar a paisagem. É, Nem percebeu que tinha uma paisagem, só vai. é verdade. É. Michele, e fala para nós como que funciona a comunicação presencial, dá para fazer à distância, como é que é? A comunicação ela pode ser feita das duas formas, presencial e à distância. Eu, particularmente, gosto muito de fazer à distância, porque eu tenho eu acho uma conexão fácil à distância. E como a gente acaba entrando naquele campo, a gente acaba, né, entra naquele campo energético, não precisa.
se deslocar ele, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo da comunicação. Não traz ele aonde eu estou, né? Deixa que eu vou. Porque senão é um estresse, né? Às vezes sair do ambiente deles, num lugar que não conhecem. Então fica muito mais difícil conseguir uma comunicação num animalzinho que está estressado, né? Mas eu gosto sempre de fazer a distância, né? Ou então eu me deslocar até o local. A distância eu acho mais rápida a comunicação, a não ser que seja algum animal que eu já conheça, senão precisa ter toda aquela adaptação inicial até que ele realmente aceite, né, que a comunicação aconteça. Mas as duas formas funcionam super bem. Eu já fiz dos dois jeitos, né, e fluiu super bem. Porque, como tu disse, eles sabem o que a gente vai fazer, eles sentem. Então, assim, pode existir uns 10 minutos de adaptação, né? E aí a pessoa pode ficar dizendo, vai fugir, vai isso, vai aquilo. A gente não, né, não tá ali para julgar, a gente não tá ali já com medo, porque tem isso. Se a pessoa ficar dizendo, ela já tá dizendo para ele fazer aquilo. Aham. Ela já decreta, né? Vai morder, vai fugir, vai. Ok, vou fazer tudo isso mesmo. Só que quando a gente chega com uma intenção diferente, sem absorver aquilo que é dito, eles já se entregam. Então a gente consegue fazer igual também. E mas é muito a energia, assim, de colocar. E eu até comento, assim, que às vezes o presencial, claro, tem aquela movimentação deles ao redor. Mas a comunicação à distância, quando a gente se acostuma com ela, a gente sente como se estivesse presencial. E tu já deve ter passado pelo mesmo, né? Da gente sentir uma lambida, sentiu. Tu sente! Então, assim, é como se estivesse junto com eles, é incrível, é muito especial, né? Essa comunicação, mesmo que à distância, é uma coisa muito impressionante. E eu não sei se já aconteceu contigo, mas aconteceu comigo umas 2 ou 3 vezes de que não fui eu que fui falar com o cachorro, mas o cachorro veio falar comigo. Tipo, a pessoa estava me falando de alguma coisa e tal, e eu disse, olha, isso aí quer dizer alguma coisa, de repente é bom tu fazer uma terapia, de alguma, né, uma sessão, de uma constelação, de um teta healing, enfim, um reiki, mas ver o que que é isso, porque tem alguma coisa importante acontecendo. Mas eu senti que a pessoa disse, não, eu não quero saber disso aí. E o cachorro dessa pessoa veio falar comigo depois, para me dedar ela, para contar o que que era. E daí eu disse, olha só, o teu cachorro veio falar comigo. Ela é terapeuta, então com ela eu pude dizer isso. O teu cachorro veio falar comigo. Eu disse, ai meu Deus, o que que ele falou? Eu disse, então, assim, 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 assim. Eu não acredito. E deu certo. E depois ela me mandou uma foto do cachorro e era um pastor alemão que eu tinha visto ali na minha cabeça. E ele me contando de por que que ela estava daquele jeito e o que que tinha que fazer. Nossa, olha só. Sim, e isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes já com pacientes diferentes, assim, de eu tô aqui varrendo a casa e de repente, pum, tem alguém dentro da minha cabeça falando comigo e me contando. Nossa, que lindo isso. Até porque eles criam um vínculo contigo de confiança, né? E tu que trabalha dessa forma, né? Eu acho fantástico esse teu trabalho de unir, né, a parte da clínica mesmo, né? Com essa parte energética, eu acho que isso é a grande solução, né, do mundo. Eu digo tanto para nós humanos como para os animais. É a gente poder unir as duas coisas, não existe separação, né? Então eu imagino Exatamente. para eles verem em ti exatamente o que eles precisam, porque eles sabem, né? Uma pessoa que olha para eles no todo, não olha só para o físico, para a doença, né? Enfim. Sim. Então, que lindo E, isso. e que consegue fazer uma comunicação, porque às vezes, imagina assim, tu de repente ficar com uma mordaça, ficar um dia que a gente fica sem voz, que tá com dor de garganta, que a gente quer falar uma coisa para alguém e a voz não vem e a gente já se angustia. Imagina eles ali às vezes há anos tendo uma informação, sabendo que o dono precisa resolver alguma coisa, eles têm a resposta, eles estão tentando passar e não conseguem. E aí de repente aparece alguém que consegue ouvir o que eles falam. Nossa, parece que fazem. É verdade. É um meio de. Porque eles têm uma missão, né? Eu digo, cada animalzinho que chega numa família tem uma missão com aquela família. E eles sabem disso. Só que para eles tudo é muito natural, ao contrário da gente, que é tudo muito pesado, né? A gente carrega tudo com uma dificuldade gigante. Eles não.
E quando eles têm alguém então, que possa ajudar, que eles passem aquela mensagem, que eles vieram com aquele propósito, nossa, isso ajuda muito e ajuda todos, né? Porque é uma cadeia, né? Ele ajuda quem vai fazer a comunicação, né? Vai ser esse intermediário, e aquela família, aquela pessoa que vai receber a mensagem. Então eu vejo o quanto isso também espalha, assim, né, ao redor, o quanto essa comunicação pode ajudar várias pessoas, né? Não é fechado, assim. Eu nunca tive um caso assim, né, de aparecer sem me solicitar. O que aconteceu já 2 vezes foi de eu tentar fazer uma comunicação, né, que o tutor me solicitou, não consegui. Visualizei, sabe assim, o local, não consegui nada. Terminei, então, encerrei a comunicação. E eu tenho como prática minha, assim, né, de fazer dança circular. E na dança circular daquela semana, numa das danças, eu tava dançando, eu quase caí no meio da dança, porque eu tava dançando, e como tu diz, quando eu vi, tava esse cachorrinho no meio da roda. Eu quase caí e eu pensei assim, eu não posso falar isso no meio da dança circular, tô vendo um cachorro aqui. E eu ficava pensando, mas o que tá fazendo aqui? Não quis conversar comigo e agora tá aqui no meio da dança. E eu entendi depois, era aquela energia da dança circular, era o que ele estava precisando de alguma forma para ele. Então, eu fui, na verdade, uma âncora para ele naquela roda, captar alguma energia que era necessária. Não era falando comigo não teve conversa nenhuma, mas apareceu no meio de uma dança circular. E teve um outro bichinho também que aconteceu a mesma coisa, na dança circular surgiu. Então, eu achei muito interessante isso. Foram 2 casos, assim, que sem eu estar pensando naquilo, porque é um momento meu mesmo, assim, eles colocam ali. Agora eu já acho engraçado, então agora eu já tô acostumada. Primeiro eu quase caí mesmo, porque eu me desconcentrei, assim, Então, eles realmente, assim, eles usam a gente, assim, para fazer aquilo que é necessário, né? E sempre, sempre eu falo, na comunicação telepática não existe nada ruim. Eles jamais, né, vão fazer o mal ou vão trazer informações que vai fazer mal pra gente. Eles trabalham com um amor tão grande, eles têm um respeito, eles têm um sentimento tão amoroso que vai muito além do que a gente pode entender. Então sempre vem aquilo que a gente pode dar conta, sempre vem o que a gente vai usar para ajudar, para evoluir, nunca vem coisas ruins. Então é muito, muito encantador, é muito especial isso. Isso que tu falou de eles procuram a gente para ter o que precisam, eu me lembrei de um outro que também foi. Olha só, a gente estava fazendo um encontro de constelação familiar. Eu fui lá para ser representante, não tinha nada a ver com a história. Terminou, aí ficaram lá tomando chimarrão e tal, e conversando. E aí tinha uns cachorros ali, era um sítio. E daqui a pouco um daqueles cachorros começou a me arrodear muito. E vinha em mim e meio que me cutucava e botava a cabeça assim e ficava me secando assim. E aí eu comecei a ficar esquisita, assim, eu comecei a ficar agoniada, eu comecei a olhar para ele e veio um nome na minha cabeça de uma pessoa, veio um nome, agora eu não me lembro, Andréia, enfim, veio o nome de uma mulher. E daí o cachorro olhava para mim e olhava para o dono dele, olhava para mim e olhava para o dono dele. E eu, poxa vida, e agora, né? Falo, não falo, o que que eu faço? Ninguém me pediu nada, né? Eu disse, não vou falar. E foi ficando agoniada. E aquele cachorro me cutucando, e me cutucando, e me cutucando. Até que eu disse, quem é a Andréia? Aí ele me contou que a mulher dele, que era essa Andréia, estava no hospital em coma há semanas, meses, que ninguém sabia por quê e tal, e tal, e tal. E o cachorro arrodeando e assim, enlouquecido, né? E ele disse, e esse cachorro era o cachorro dela, que era o mais grudado com ela. E hoje de manhã ele não saía dali do lugarzinho de onde ela ficava, de onde ela fazia o café, e ele ficava ali, até parecia que ele estava vendo ela ali. E aí ele começou a me contar. Resumindo a história, era para passar um recado dela, porque como ela estava em coma, ela não estava conseguindo se comunicar. Ela se comunicou com o cachorro para o cachorro se comunicar comigo para eu passar o recado para ele. E quando eu falei, o cachorro parou completamente. Se deitou, chegou a fazer e dormiu.
Nossa, que lindo. Sim, então para ver assim o que, né, o cachorro agoniado tentando falar, há sabe-se lá quanto tempo, ela tentando falar sem conseguir. E aí quando consegue, dá aquele Aham, e consegui. foi. Sim, tipo, missão cumprida, tá entregue. Então isso aí acontece e às vezes a gente fica meio assim, tá, mas eu falo ou não falo pra pessoa, né? Eu não conhecia a pessoa, não sabia nada, e o cachorro foi me cutucando até que eu desembuchei. E daí, né, aí a gente vai vendo, nossa, daí tu começa a confiar mais, né? Tipo, quando vem alguma coisa, tá, vou falar, por mais doido que pareça, se tá vinda pra falar. E aí É. a gente vai soltando mais. No início a gente fica com receio de falar, porque a gente não sabe como a pessoa vai receber. E depois, com a prática, acontece como tu tá dizendo, assim, às vezes vem coisas e a gente fica, meu Deus, mas eu nem vim aqui para fazer isso, mas chegou a Sim, informação, né? O que que eu aham. faço? Mas eles veem a gente como esse canal, tipo, se tu tá aberta para isso, oba, chegou. Agora eu Sim, é vou bem falar. essa sensação. Aham, vou aproveitar. É bem isso. É muito legal. Michele, e fala então um pouco sobre o curso, como é, se alguém quiser fazer, como é que te procuram. O curso, ele, agora, né, em função da pandemia, a gente está fazendo só cursos individuais, particulares, ainda não abri turmas. E ele acontece, o de animais, em 2 turnos. Então, eu falo, assim, um pouco de outras terapias, né, junto com a comunicação. Então, assim, eu dou um embasamento sobre os chakras, sobre o uso de cristais, de aromaterapia, de reiki, mas, assim, as técnicas eu só falo muito por cima com essa linguagem da comunicação, né? Como que eu vejo todas elas usando como embasamento a comunicação. E aí sim, aí entra o curso de comunicação propriamente dito, né? E a gente faz as práticas também já no curso, porque senão às vezes a pessoa vai para casa e fica com medo de treinar sozinha, achando que não vai conseguir. Então eu gosto já de fazer agora, né, em aula. E, e é um curso assim que eu acho, é como eu falo, acho que é outro que é um presente. Assim como eu falo assim, o curso, quando a gente faz um curso de reiki para nós, né, que eu acho que é o presente que a gente se dá, o de animais, eu também acho. Porque nos ajuda muito. Eu acho que é uma abertura que a gente cria para a vida, para o mundo. Jamais depois de um curso de animais, a não ser, claro, que a pessoa realmente se feche, mas tu vai olhar a natureza como tu olhava antes, sabe? Assim, tu jamais vai deixar de escutar o barulho de um pássaro, do barulho da natureza, de passar desapercebido, assim, a gente muda o nosso olhar. E isso faz um bem enorme, né? Então, o curso, né, na verdade, ele tem essa duração assim, seria um dia inteiro, né? Quando a gente estava conseguindo fazer as turmas, e agora eu estou dividindo em turnos para que a gente consiga espaçar e não ficar um dia inteiro, né, fechado também no ambiente. Então, agora está acontecendo nesse formato assim. Gente, aproveitem para fazer as perguntas aí para Michele. E Michele me diz assim, para quem está aí, em que situação tô lá com o meu cachorro, com o meu gato, em que situação eu recorro a fazer uma comunicação, a pedir para alguém fazer, em que situações isso pode ajudar? A comunicação eu vejo assim como uma ferramenta que auxilia a convivência e o bem-estar, onde aquele ser está inserido com a família. Então eu vejo assim, muitas vezes, né, a maioria das vezes, né, a busca é em função de alguma doença, de algum comportamento diferente, de algo que não está dando certo, né, que não está funcionando bem. Aí as pessoas buscam para saber por quê. Normalmente a comunicação chega depois que elas já tentaram de tudo, né? Já tentou remédio, já tentou isso, aquilo, nada funcionou. E aí a gente, pela comunicação, tenta descobrir a origem, né? Por que que aquilo está acontecendo? Para tentar ajudar, daí também até buscar um tratamento também, né? Mas sabendo o que tem que ser modificado. Porque normalmente tem que ser modificado algo no convívio, na forma de lidar, ou é um recado para o tutor.
Acho essa parte a mais difícil, né? Isso tu deve entender bem, né? Quando vem um recado que o tutor tem que mudar algo, é muito difícil eles aceitarem. Assim, como a gente tem que ter toda a delicadeza para falar, e mesmo assim, às vezes não é aceito, né? Acham que não pode ser, e aí desistem até, ou nem dão mais sequência, né? Assim, a uma conversa quando a gente chega nesse ponto, porque às vezes é difícil, né? A gente tem que se olhar ou buscar uma comunicação, porque as pessoas às vezes buscam para querer saber que se tá doente, por que, né? Qual é a doença e o que é para fazer. E aí tu vai dizer assim, olha, tá doente porque tu age assim, 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 e ele precisa modificar isso, isso, isso. É um choque muito grande. E aí, às vezes, isso gera um transtorno também, né, para nós comunicadores. Mas a gente precisa falar, né? Isso quando a pessoa busca uma comunicação, eu sempre digo, vai vir a informação que é necessária, não sou eu que vou inventar. Eu vou passar aquilo que veio para mim. Agora, se não faz sentido para ti, ok, né? Depois a pessoa faz o que quer com aquela informação. Mas a gente precisa dizer, né, o que está acontecendo. E eu vejo, assim, muito isso. Vem sempre quando as coisas estão caóticas, normalmente, a maior parte das vezes, as coisas estão ruins, não sabem mais o que fazer e buscam a comunicação. Às vezes muito tranquilo de se resolver, às vezes nem tanto, né? O mais difícil, eu acho, que são as comunicações que já me solicitaram, onde os animais realmente estão encerrando o ciclo deles aqui na Terra. E é difícil, né, esse momento. Eu digo, por mais que eu também tenha toda a teoria, que eu sei que eles entendem que para eles isso é natural, que eles não têm o sofrimento que a gente tem, eu também sofro com isso. Não adianta. Quando a gente ama eles, a gente precisa trabalhar essa questão. Mas essas são as comunicações, eu acho, mais difíceis, assim, da gente ter que passar essa informação, né, pedir que a pessoa comece a se preparar para esse processo, mas sem apego, com muita gratidão, honrando tudo aquilo que foi vivido junto. Então, eu já passei por 3 processos assim, que foram totalmente diferentes os 3, até na forma como, né, foi conduzido. Mas eu vejo que ajuda muito, sabe? As pessoas, assim, a assimilarem que aquilo é real, que aquilo vai acontecer e que pode ser menos sofrido do que seria. Quando a gente traz esse olhar de honra para eles, né? Honrar quem eles foram, o que eles fizeram e é o que eles querem. Então, quando a gente consegue dar esse amor e esse carinho, a partida também se torna mais leve. E então são casos assim que aparecem assim para comunicação, né? Eu sou muito encantada. Teve um caso assim que foi um senhor no interior que disse que pegou meu telefone, até hoje eu não entendi de jeito de onde. Mas ele pediu reiki, ele não pediu a comunicação. E aí eu fiz o reiki, mas claro, né? Depois que a gente faz a comunicação, tu não consegue desvincular, tu acaba agregando. E no nível de reiki, eu senti que ele estava, realmente já era assim, de idade, que ele estava também já no processo final, e que ele tinha muito frio, mas que ele tinha um frio acima do normal em função da idade, do processo de doença dele, e eu via que ele estava super acolhido numa caminha com cobertinha, mas que ele tinha mais frio que o normal. E eu esqueci que eles me pediram reiki, que não falaram em comunicação, e eu mandei um áudio dizendo para eles que eu tinha feito o reiki e que eu senti, né, que ele estava deitadinho, estava tapadinho, estava super cuidado, mas que ele tinha mais frio ainda. Então, se eles pudessem colocar mais cobertas e tal. E foi muito engraçado que daí eu recebi um WhatsApp depois do senhor esse. Ele disse assim, mas que horas que tu veio aqui em casa que a minha mulher disse que não te viu? Eu fiquei, ai meu Deus, claro, eu não avisei que eu fazia. Aí eu tive que, né, conversar e explicar, e ele não entendeu. Eu vi que ele não entendeu, mas tá tudo bem, mas nós botamos uma cobertinha lá. Eu, não, tá tudo bom. Então foi passado o recado. Foi muito engraçado, que eu digo, gente, a gente tem que pensar antes para falar. Às vezes sai assim sem querer, porque se a gente fosse controlar, talvez não passasse o recado, né? Exatamente. Ó, perguntaram aqui, e quando precisamos decidir pela eutanásia, o animal aceita essa decisão? Depende. Não tem uma regra, não tem uma resposta fechada para isso. Eu acredito que tu já deve ter lidado muito com isso, né, Cláudia?
Eu já tive, assim, ó, na verdade, casos bem diferentes também um dos outros. E quando, né, me fazem, já me solicitaram a comunicação para saber esse processo de eutanásia. Já teve os animais que não queriam e já teve os animais que sim, que já tinha encerrado e que estava tudo bem. Então depende muito do contexto, né? Não tem uma regra, não dá para falar assim. Eu já peguei duas formas bem diferentes assim de sobre essa questão da eutanásia. E aí é que tá, na verdade, a partir do momento que tu consegue se comunicar, não é tu que decide. Tu pergunta para ele o que ele quer, né? Então a gente, dono ou veterinário, não decide mais nada. A gente pode perguntar para ele o que ele quer. E alguns querem passar por aquilo e ficar, não querem eutanásia, outros optam pela eutanásia porque aquilo também tem um objetivo, né? Então, da minha parte, o que eu já observei? Quando eles entram num processo de tá doente, tá com problema e o problema não se resolve, mas eles também não morrem, fica naquela coisa, nem melhora, nem morre, que são os casos que a gente acaba tendo que cogitar eutanásia. Quando isso acontece, é porque eles não foram ainda, ou porque eles não estão querendo deixar o dono sozinho, e eles ficam se segurando ali, ou porque falta alguma coisa. Ou falta fazer alguma coisa, ou falta falar alguma coisa, algum recado que eles querem passar, e quando eles conseguem fazer isso que falta, aí eles vão. Então, eu nunca fui muito de fazer eutanásia. Quando era caso de fazer, eu acabava encaminhando para algum colega. Mas depois da comunicação, que eu comecei a perguntar, o que acontece? Tu vai lá e tu pergunta para ele, e aí, o que está acontecendo? O que eu posso fazer? Do que tu precisa? E aí eles dizem, eu quero passar mais um tempo com o meu dono, só que ele não quer ficar perto de mim porque ele fica triste agora de me ver assim. Isso já aconteceu. Ou enfim, é que eu tô preocupada, é que ele já tá velhinho também, e a mulher dele já morreu, daí eu vou embora, vou deixar ele sozinho, como é que ele vai ficar? Enfim, situações assim. E quando a gente faz essa comunicação e resolve o que tem para resolver, eles morrem dormindo. Então não precisa mais de eutanásia. Hoje, desde que eu fiz o curso contigo de comunicação, nunca mais eu precisei encaminhar ninguém para eutanásia. Ninguém. Que legal isso. Todos foram de um jeito calmo, tranquilo, sem angústia, sem agonia, sem sofrimento para nenhum dos lados. O tanto da separação da perda, mas não aquele sofrimento a mais de nossa, que horror, tive que fazer eutanásia, ou tô culpado porque eu devia ter feito eutanásia e não fiz, deixei lá sofrendo, penando. Sim. Isso aí acabou. E isso que tu falou é bem importante, que quando a pessoa também, né, nos pede para fazer uma comunicação nesse caso, que ela aceite a resposta. Porque Sim. se ela pede a comunicação, é como tu diz, não é o que a gente está querendo, né? A gente passa aquela informação, então que pelo menos respeite, ou então não busca a comunicação, porque senão é muito difícil, né? A gente passar, a pessoa nega aquilo e vai fazer o que ela quer. Então, não pede, porque vai vir a informação, né? Tanto da eutanásia, eu já tive casos também de pacientes de câncer que faziam químio. E me chamaram para comunicação. Eu já tive dois casos, um bem triste, o outro assim que no fim deu certo, porque um foi um cachorrinho e ela pediu para fazer, para saber, e ele não queria fazer mais a quimioterapia. O que estava matando ele antes era a químio, os efeitos da químio, não era o câncer que ele tinha. E ela não aceitou o que eu falei e continuou e não nem tive mais contato, mandei mensagem, ela não respondeu. E um outro gatinho que também me chamaram, e esse não, ela me perguntou, a gente fez e foi o mesmo caso. Ele dizia assim que ele queria ter qualidade de vida junto com ela. E eles tinham dado mais 6 meses de vida fazendo o tratamento que ele estava fazendo. Aí eu disse para ela, ele quer estar contigo, ele não quer, mas é teu, né? A decisão é tua. Ela parou, ele durou mais 2 anos com ela.
E ela dizia assim, ó, foram 2 anos que a gente se curtiu, que a gente ficou junto. Ela disse assim, eu tive que lidar com algumas coisas dele, claro, que ela disse algumas perdas que ele foi tendo, até cognitivas. Ela assim, ó, mas a gente viveu muito bem juntos. E foi exatamente o que tu falou. Ela disse que um dia acordou, ele morreu dormindo. Então, assim, foram Sim, 2 anos sem o sofrimento da químio que ele botou que não queria. Então, eu sim. achei lindo aquilo, sabe? Porque foi uma entrega entre os dois. Ela disse que foi um dos melhores momentos, porque eu cuidava dele, eu fazia carinho, eu sabia que eu tinha um tempo X com ele. E assim, a gente se curtiu muito, né? Aqueles 2 anos que já tinham falado que ia ser 6 fazendo tratamento. Então, é bonito também de ver, né? Quando tem essa entrega da outra Sim. parte, né? Também. E aí aproveitou mais esses 2 anos do que se tivesse vivido 20 anos saudáveis, que É, não ia dar bola, talvez. exatamente. Então, a doença ela também tem um propósito quando ela vem. E a comunicação, na verdade, ela dá pro animal o direito de escolher o que ele quer e dizer o que ele quer, né? Exato. Que é uma coisa onde a gente esbarra muito, porque a gente tem que tomar decisão por outro ser vivo, seja o dono, seja o veterinário, e era onde eu esbarrava muito. Eu não me sentia no direito de escolher certas coisas por eles. E a comunicação simplesmente dá voz para eles, eles dizem o que eles querem, né? É. Então a gente não vai mais pelo que a ciência diz, pelo que a medicina diz, pelo que a técnica diz. A gente pergunta o que que tu quer, o que que eu posso fazer por ti. E às vezes é não fazer nada. É Então a verdade. gente É respeita. verdade. É verdade. Então, perguntando aqui, essa comunicação pode acontecer depois da morte ou só antes? Pode também. Não são todas as pessoas que fazem, né, a comunicação após, mas é uma possibilidade que existe também. Depende do comunicador, assim, tá aberto para isso, né, e conseguir comunicar. Às vezes também acontece porque, assim, ó, eles têm um processo totalmente diferente do nosso. Às vezes tu vai fazer uma comunicação, eles já estão de volta aqui, eles já não estão mais lá, né? Então tu vai fazer a comunicação, opa, ele já está de volta, já tá inserido em algum lugar aqui novamente, quando não está de volta na família. E às vezes em outro animal, assim. Então, isso é bem interessante também. Me aconteceu uma vez também, de novo, era num grupo de constelação. Contigo é a dança, comigo é a constelação. A gente estava fazendo um grupo de constelação para veterinários. E aí vieram umas veterinárias que eu não conhecia, eu conduzi o grupo, e no final do grupo já tinha acabado a constelação, eu não sabia nada delas, não conhecia elas. E sabe quando fica uma coisa no ar, tipo assim, tá, já acabou a constelação, mas parecia que faltava alguma coisa, não tinha acabado? Dali a pouco, eu me veio de novo uma coisa na cabeça, assim, e eu não me lembro o que foi que eu perguntei, se eu perguntei quem é a Juju, ou alguma de vocês perdeu um cachorro, eu perguntei alguma coisa assim. E resumindo, as veterinárias, todas elas se conheciam da faculdade, todas elas tinham trabalhado no mesmo hospital, e no hospital tinha uma cachorrinha que era a mascote, então todas elas conheciam aquela cachorrinha. E aí eu não sei o que foi que aconteceu, como é que foi, mas a cachorrinha já tinha morrido há algum tempo, e a cachorrinha veio para dar tchau para elas. Ah, E apareceu naquele dia no grupo de constelação onde elas estavam todas juntas, e uma delas tinha levado a filhinha, aí de novo aquilo que tu falou da criança que ela sente também, né? A filhinha dela, acho que tinha 5 anos, talvez. Depois que eu falei, né? Ah, tal, a Juju, assim, assim, assado. E elas desabaram, chorando. E daí contaram e tal. Eu olho pro lado, porque a guriazinha tinha ficado do meu lado desenhando enquanto a gente fez a roda de constelação. Eu olho pro desenho dela, ela tinha desenhado um cachorrinho escrito Juju antes da cachorrinha se manifestar. ela já estava já estava com a energia ali. Sim, já estava ali. Viu isso? Então, sim, dá para ser depois da morte, sim, também. Pode. Sim, deixa eu ver se tem mais pergunta. O quanto as doenças dos animais são reflexos de seus humanos e quanto são deles próprios? Qual a Ai, olha, tua eu percepção? acho que em termos de proporção, Cláudia, tu vai conseguir nos falar mais ainda, né, pela parte clínica, mas eu vejo assim, que, sei lá, eu diria assim que em torno de 80% é dos donos e o resto pode até ser deles.
porque pelo menos a maioria que eu entro em contato, aqui em casa eu tenho um exemplo, eu tenho uma pequenininha nossa aqui, que já tá velhinha, que quando o meu filho apresentou dermatite atópica, e ele tinha 1 ano na época, ela não tinha nada, ela começou a ter e tem até hoje. E ele tá bem, ele tá mal, tem, não toma remédio, mais nada, só que ela tem. E ele pequenininho dizia, a Nena pegou a minha alergia. E a gente ri e diz, e ela é muito assim com ele, sabe? Então, assim, eles pegam para nos proteger ou para nos avisar, né? Às vezes para nos alertar de algo que a gente tem que olhar para nossa saúde. Mas eu vejo como uma maior parte das doenças vem da família onde eles estão inseridos. Da minha percepção, eu diria que sim, 80% aí dos casos, eles estão querendo avisar alguma coisa, 15% das situações têm algo em comum. Então, por exemplo, o teu filho tem alguma coisa que causa alergia nele, mesmo que ele não esteja mais manifestando, e ela também tem, e se unem os dois para um ajudar o outro. E em 5% dos casos, aí de fato é algo do animal, só dele mesmo. Que aí normalmente quando a gente pega, quando assim é filhotinho, ou acabou de ser resgatado, aí nessas situações que aí sim é uma coisa que ele traz. Sim. Mas de resto, 80% é para avisar alguma coisa. É incrível mesmo. Sim. E aí quando tu faz então a comunicação e tu tem alguma coisa para passar para a pessoa e precisa de algum tratamento, também dá para associar algumas coisas, porque a pessoa vai ter que fazer alguma mudança, né? Então dá para associar algum tratamento para ajudar e facilitar essa mudança, que também vai ajudar na melhora do animal depois. Tu trabalha com florais, com Reiki Karuna. Reiki Usui e Reiki Karuna. Essas são as terapias que eu utilizo. Os animais eu também, dependendo, né, da situação, às vezes eu indico algum cristal para estar não nele, né? Eu sempre digo, não é aquilo que... Eu não gosto daquelas imagens que vejo na internet, o cachorrinho deitado, cheio de cristal em cima. Eu digo, gente, não, pode ser muito lindo na internet, mas não, para eles não precisam disso, né? Não é que nem a gente. Mas para estar no ambiente, estar próximo, eu até posso colocar uns 15 minutinhos em cima, se ele permitir. Porque se ele não permitir, é porque ele não quer e não precisa. Então, isso às vezes eu dou algumas dicas, né, em relação a isso. Mas são essas as terapias, no caso, que eu trabalho, né, com eles. Uhum. Quer falar um pouquinho do Reiki e dos florais, para quem não conhece? O Reiki, eu acho que é a energia deles, né? Eu falo, Reiki é o que eles vibram. Então, o Reiki eu sempre acho assim, que pode até vir para ajudar em alguma harmonia quando tem um desequilíbrio. Mas normalmente o Reiki, eles gostam que a gente faça para que a gente entre na sintonia do Reiki e a gente fique melhor. Então eu sempre falo isso, às vezes, vou fazer Reiki neles. Na verdade, às vezes eles aceitam só para que a gente seja aquele canal e a energia passe por nós. Então, não é nada para eles, às vezes, é bem uma jogada para que a gente se harmonize. Já os florais, eu gosto bastante de trabalhar com eles, mas eu sempre também, dentro da linguagem da comunicação, eu sempre digo, coloca 2 potinhos, um de água com floral e outro sem floral. Ele sabe se precisa tomar. E quem faz esse teste sempre se fica perplexo, assim, de ver, é verdade, porque tomou água com floral, daí uma hora não tomou. Às vezes as pessoas ficam com medo, mas eu tenho mais bichinhos em casa. Não tem problema, só vai tomar quem precisa. Então, eles sabem, assim, a gente é que acha que sabe por eles, que a gente, né, nós somos mais evoluídos que eles. Dentro da linguagem, né, da comunicação telepática, totalmente ao contrário, né? Eles são mais evoluídos, por isso que eles também ficam tão pouco tempo aqui, não precisam todos esses anos que a gente precisa aqui, aprendendo e tentando evoluir. Então, eles sabem o que é necessário. E quando a gente abre essa possibilidade de escolha, é incrível, porque eles veem, eles sentem que a gente está entendendo eles e está respeitando. Então, a sintonia se torna ainda mais linda. Sim, e quando a gente fala com eles, diferente de quando a gente fala aqui, que a gente fala meloso e abobado, quando a gente fala telepaticamente, por energia, é como se fosse uma outra pessoa adulta falando de igual para igual, não é uma criancinha, não é... É como se fosse outra pessoa, né? Quando a gente... Tem outra pergunta aqui, peraí, deixa eu achar. Animais silvestres, a comunicação também é possível e é mais difícil com esses animais?
Animais silvestres, até o curso que eu fiz com a Rita Nunes, ela dizia que ela não fazia com animais silvestres, né? Que isso era uma especialização. Eu nunca fiz com animais silvestres, não cheguei a fazer, mas aquela Ana Bremen, né? Que a gente tem que tem vídeos dela no YouTube. Ela só faz com animais selvagens e é coisa mais linda, né? Tem um vídeo dela, assim, se comunicando com uma onça que é de chorar, a gente termina chorando com ela. Então, é possível, mas realmente tem que ter a gente só tem que ter, na verdade, uma comunicação, uma abertura para isso. Eu nunca me solicitaram, nunca tive oportunidade de fazer, então não tenho essa experiência, né? Mas tem vídeos, assim, de comunicadores que é lindo de ver. Porque são animais que, claro, têm a parte mais instintiva forte, né? O chakra básico deles vibra muito, porque eles vivem na natureza, eles vivem na caça, eles vivem no habitat deles. Não tem a influência do humano. Mas que se a pessoa se abre e entra nesse campo deles e eles entendem, eles vão falar também. Então, para mim, a maior comunicadora que tem é essa Ana, que eu acho incrível assim, o trabalho que ela tem de comunicação com animais silvestres. Deixa eu ver, tem mais. A Elza perguntou como eu faço para marcar uma comunicação. Quem é? Eu não consigo. Elza, tá um pouquinho para cima aqui, já faz um tempinho que ela escreveu. Tinha passado. A comunicação para marcar é só entrar em contato, tanto eu como a Cláudia, né, trabalhamos com comunicação e é só entrar em contato com qualquer uma de nós duas que será um prazer fazer. É muito simples, né, Cláudia? Na verdade é só a gente. Eu trabalho com a foto, quando eu não conheço, eu peço para me enviar uma foto que apareça o olhar. Eu gosto, né, dessa comunicação. Mas não é regra, né? Cada comunicador pode criar a sua forma de trabalhar. O importante é que a gente tenha essa sintonia. Então, é bem tranquilo. É só procurar qualquer uma de nós que vai ser um prazer. Isso, quem quiser entrar em contato com a Michelle, pode procurar ela aqui no Instagram dela, ou se quiser, pode pedir que a gente passa também, a gente encaminha. Vou pedir para a Cecília, eu acho que a Cecília está aí, se puder botar o número lá da Pet Vitae para quem quiser pedir. Quem perdeu a live do início e quiser assistir depois, vai ficar gravada no YouTube. Pode pedir para a gente também, a gente manda pelo WhatsApp. E estão perguntando aqui, a linguagem sempre vem clara para todas as pessoas ou tem pessoas que não conseguem se conectar? A linguagem, ela no início, a gente tem dificuldade, na verdade, de entender. Não é que as pessoas não tenham capacidade de se conectar. É a gente se acostumar com essa linguagem. O maior problema da comunicação é a nossa mente. Que aí, quando vem a informação, o que a gente diz? Ah, não é. Ah, não pode ser. Ah, eu não vou falar isso. Sabe? Então, assim, a gente se boicota. É a nossa mente a maior entrave que tem para a comunicação. Mas quando a gente se permite absorver o que vier e saber que não tem que fazer sentido para nossa mente, aí as coisas fluem. Porque às vezes vai vir um gosto, às vezes vai vir uma percepção, às vezes vai vir simplesmente uma vontade de falar algo, vai vir uma palavra na cabeça e a gente tem que avaliar tudo aquilo. Tudo é importante. Depois, com o tempo, as coisas vão ficando mais claras, mas no início, às vezes, vem assim um pouquinho, parece desconectadas as informações, mas se a gente coloca num papel tudo isso e depois começa a avaliar, a gente vai entendendo. E com a prática, a gente consegue cada vez fazendo com que haja uma conexão maior dessas informações. Mas todos conseguem, isso é para todos. Não bloqueando, todos conseguem, né? O problema é a própria pessoa bloquear. E da minha percepção já me aconteceu de várias formas bem diferentes. Algumas que eu só vi uma imagem que eu não entendi, mas quando eu passei para a pessoa entendeu o que aquilo queria dizer. E desde vir uma mensagem clara, de, por exemplo, eu estar fazendo uma consulta num cachorro que eu fiz, não me lembro se foi um rei que eu estava fazendo ali, o cachorro era mais velhinho, estava com dificuldade para andar, e ele falou claramente para mim, ele disse assim, isso aí que tu tá fazendo em mim faz na minha dona também, porque ela tá nervosa. Meu Deus. Super claro e direto. Então, vem de várias formas, mesmo sendo a mesma pessoa, cada um
vem de um jeito, mas todo mundo pode fazer sim. O telefone da Pet Vitae, então, é 9822-59011. Quem quiser qualquer informação, contato da Michele, pode pedir lá. Quem quiser ver a live toda, se perdeu. E, Michele, tu tem um livro também de Reiki Karuna, né? Sim, esse ano nasceu o livro, no meio de uma pandemia, nasce o livro, que eu estava 2 anos escrevendo, e no fim a editora me entregou em inicinho de maio, e aí o livro agora já está disponível já nas livrarias, e é sobre o sistema, né, Karuna Reiki, que eu gosto muito e estudo bastante também, né? Assim, tem um grupo de estudos que a gente tem se aprofundado bastante nessa técnica. Então é outra energia, assim, que eu tenho um carinho muito grande. E tem mais uma pergunta aqui da Mariane. Ela está perguntando como os animais veem os humanos, como donos, protetores, pais. Como humanos. Acho que é melhor a resposta, Mariane. É como humanos, como nós somos. As projeções de dono, protetor, pai, é a gente que coloca esses títulos. Eles nos veem como um humano, que eles têm uma missão de vida com a gente aqui. Muitas vezes uma missão de nos ensinar, de nos trazer algum ensinamento bem grande. Alguns vêm sim para nos proteger, para serem uma âncora, para que a gente consiga realizar algumas coisas. Existem aqueles animais que vêm assim para limpar energias. Então, cada um tem a sua missão, mas eles nos veem sempre como um humano, um ser que eles criam um amor infinito, isso é incrível, eles criam um laço de amor com a gente que é sem igual, mas sem esses títulos que nos casos a gente coloca. Para eles, a gente é alguém que eles vão amar muito, que eles vão proteger e que vão fazer de tudo para que evolua, mas sem esses títulos. Então tá, gente. Eu vou agradecer a Michele, porque daqui a pouquinho vai cair a live. Sim. Porque tá muito interessante o assunto. Michele, muitos milhões de obrigados por ter vindo falar pra gente, por fazer o que tu faz, por ter trazido esse curso para nós, por fazer os atendimentos, né? E por trazer tudo isso aí pra gente, para quem não sabe que existe, para criar esse canal aí de comunicação entre eles. Então, muito, muito, muito obrigado, foi ótimo. Eu que Querendo, volte para agradeço. falar mais. Não, eu Imagine. agradeço. Adorei estar aqui contigo, te admiro Que demais. bom. Te indico para muita gente, porque é a veterinária dos sonhos, né? E trabalha com tudo isso, é muito lindo, muito importante. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Gente, obrigada para vocês que participaram, que perguntaram. E até a próxima semana que vem, de novo com outro assunto. Até! Até.